Olá pessoal que acompanha os meus vídeos aqui no canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos responder algumas questões envolvendo gases, a lei dos gases, ok? No vídeo anterior eu expliquei resumidamente sobre as leis e agora nós vamos responder algumas questões logo após a vinheta. Certinho, pessoal? Questão aí, galera, que eu cobrei de você, aluno que está no segundo ano do ensino médio. Então, se você é meu aluna aí do ensino médio da Escola Estadual Eduardo Milton da Silva, você vai pegar o seu PET complementar, volume 2, semana 3, e acompanhar comigo essa resolução de questões envolvendo gases, beleza? Questão 1 diz o seguinte: a figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível e no balão 1 a pressão é de 3 atmosferas. Abrindo a torneira e mantendo a temperatura constante, a pressão final do sistema será D. Letra A, 1,25 atmosfera, letra B, 7,20 atmosfera, letra C, 0,8 atmosfera ou letra D, 2,14 atmosfera. Vamos embora lá? Aqui, galera, se trata de uma mistura gasosa, né? Nós temos o balão 1, que tem aqui oxigênio. Vou dar a canetinha aqui. Balão 1, que tem oxigênio gasoso, 5 litros de oxigênio. Aqui no meio tem a torneira. Aqui no balão 2 não tem gás nenhum, tá no vácuo. E tem capacidade para 7 litros. Como é a mistura, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quais são as informações que nós temos? Nós temos a informação da pressão e do volume. Então, nós vamos usar P1, que é a pressão do balão 1, vezes o volume 1, ou volume inicial, mais a pressão do balão 2, vezes o volume do balão 2, vai ser igual a uma pressão final vezes o volume final. Tá? Então, nós já temos alguns dados aqui fácil. Qual que é a pressão do balão 1? O balão 1 ele tem 3 atm de pressão. Então, P1 vale 3. Qual que é o volume do balão 1? 5. Mais. Qual que é a pressão do balão 2? Se o balão 2 está no vácuo, então a pressão é 0. Não tem pressão. E qual que é o volume do balão 2? 7. Então, vamos lá. Pressão final, que é o que a gente quer saber, vezes o volume final. Qual que é o volume final? O volume final vai ser a soma do volume do balão 1 com o balão 2. Então, o volume final vai ser 7 com 5, que vai dar 12. Então, vamos continuar a matemática aqui. 3 vezes 5, 15, mais 7 vezes 0, 0, que é igual PF, que é a pressão final que a gente quer saber, vezes 12. Vamos passar tudo para cá, fica o seguinte. PF vezes 12 é igual a 15. Então, pressão final é igual a 15 dividido por 12. Pressão final é igual a 1,25 atm. Beleza? Então, nós chegamos que para essa questão, a alternativa correta é letra A, certo? Próxima questão. Essa questão diz o seguinte: a atmosfera ela é composta por uma camada de gases que situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo, localiza-se uma região da atmosfera conhecida como troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 km, a temperatura no seu topo é de, vamos marcar isso aqui, ó, menos 60 graus Celsius. E a sua pressão, meio atmosfera. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio, até um volume de 12 litros,
760 milímetros de mercúrio e 27 graus Celsius for solto, qual o volume em litros deste balão quando chegar ao topo da troposfera? Então, nós já temos dados suficientes aqui para responder essa questão. Aqui, como falou em pressão, temperatura e volume, nós vamos usar a lei geral para os gases, que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 ou temperatura inicial é igual pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura final ou temperatura 2. Qual que é a pressão 1? Então vamos voltar aqui no enunciado. Nós vamos saber qual que é a pressão 1, volume 1, temperatura 1. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio, até um volume de 12 litros a 760 milímetros de mercúrio e 27 graus Celsius for solto. Então, tudo isso aqui é para a situação 1. Nós temos a pressão, que está em milímetros de mercúrio, mas 760 milímetros de mercúrio é o mesmo que uma atmosfera. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Então, no nosso caso aqui, a pressão 1 é de 1 atm. E o nosso volume 1 é o volume do balão, tá? O volume do gás hélio que está no balão, que vale 12 litros. E qual que é a temperatura? A temperatura 1, a temperatura inicial ali, quando o balão foi solto, certo? 27 graus. Então, transformando em Kelvin, nós sabemos que T Kelvin é igual ao grau Celsius mais 273. Então, a temperatura aqui em Kelvin vai ser 27 graus Celsius mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Então, aqui nós vamos colocar 300 Kelvin, que é igual pressão 2. Qual que é a pressão 2? A pressão 2 é a pressão que está no topo lá, né, da troposfera, que no texto falou que é meio atm. Então, a pressão 2 é meio atm. E qual que é o volume 2? O volume 2 é o que nós queremos saber, que está na interrogação aqui. Qual o volume em litros deste balão quando chegar ao topo da troposfera, onde a pressão é de meio atm? Então, nós não sabemos qual vai ser o volume. E qual que é a temperatura lá no topo da troposfera? Menos 60 graus Celsius. Então, isso vai dar quantos Kelvin? T Kelvin é igual o grau Celsius, né, que é menos 60, mais 273. Então, essa temperatura lá no topo da troposfera, ela é de 213 Kelvin, né? 273 menos 60, 213. Então, nós vamos colocar aqui 213 Kelvin. Agora, vamos começar a cortar algumas unidades. Esse volume aqui vai ser em litros. Então, vamos cortar aqui atm com atm, Kelvin com Kelvin, e o volume vai ser em litros, certo? Então, só matemática agora para nós. 1 vezes 12, 12, dividido por 300, que é igual 0,5 vezes V2, que é o nosso volume desejado, continua 0,5 dividido por 213. Multiplica cruzado, 300 vezes meio, 150. 150 V2 é igual 12 vezes 213, 2.556. Então, o volume 2 vai ser 2.556 dividido por 150.
Volume 2, que é o volume do balão, quando ele chegar no topo da troposfera, vai ser de 17,04 litros. Esta é a nossa resposta, 17,04 litros de gás hélio, quando o balão chegar lá no topo da troposfera. Então, à medida que nós temos uma diminuição da temperatura de 300 para 213, nós tivemos um aumento do volume. Beleza, galera? Então, essa questão já foi respondida com sucesso. E vamos seguindo para a terceira e última questão dessa série aí, segundo ano, PET complementar, volume 2, semana 3. Terceira questão. Um extintor de incêndio contém, sempre, galera, é bom a gente já ir grifando alguns dados importantes. Dados importantes é 4,4 kg de CO2. Então, um extintor de incêndio contém 4,4 kg de CO2. O volume máximo de gás que é liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm é em litros. Nós temos alguns dados aqui, de temperatura e também de pressão atmosfera. Então vamos para os nossos cálculos. Olha, vamos primeiro converter essa massa de gás em grama. 4,4 kg são 4.400 gramas. Por que eu vou fazer isso? Já você vai entender. Nós vamos transformar essa massa em mol e depois prosseguir com os cálculos. Então é o seguinte, 1 mol de CO2 possui uma massa. Qual que é a massa? 44. Por quê? É um carbono de 12 mais 2 oxigênios de 16. Vai dar 44. Logo, 4.400 gramas, que lembra que eu pedi para a gente converter? Deixar tudo em grama. Isso vale quantos mols? X mol de CO2. Então, 44x é igual a 4.400. X é igual a 4.400 dividido por 44. Então, X é igual a 100 mols. Então, essa massa de CO2 que está lá no extintor de incêndio, 4,4 kg de CO2, equivale a 100 mols de CO2. E agora, galera, é o seguinte. Nós temos informações de temperatura e de pressão. E temos a informação em mol. Então, nós vamos utilizar aqui a P1 vezes V1 T1, que é igual a P2 vezes V2, que é igual a T2, a equação geral para os gases? Não. Por que nós não vamos usar essa fórmula? Porque a fórmula diz sobre mols. Então, nós vamos usar a lei de Clapeyron, tá? Que é para quando a massa de gás ela é variável. Então, isso aqui não interessa para nós nesse cálculo, não. Então, vamos usar a formulazinha do Clapeyron, por vocês nunca rejeitando. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a N vezes R vezes T. Pressão 1. Qual que é a pressão 1? A pressão de uma atmosfera que foi dada no exercício. Então, aqui nós temos 1 atm. Qual que é o volume 1? É o que nós estamos procurando, né? O volume máximo de gás. Então, nós não sabemos qual que é o volume. Então, vamos deixar aqui em nossa interrogação. Qual que é o número de mols desse gás? Nós já calculamos que essa massa de gás ela equivale a 100 mols. Entendeu? Por que nós precisamos converter essa massa em mols? Porque a gente precisa jogar nessa fórmula aqui. Qual que é o valor do nosso R? Como a pressão está em atm, esse R ele vale 0,082. Esse é constante, isso é uma constante. Toda vez que você estiver trabalhando com a fórmula de Clapeyron e a pressão estiver em atmosfera, o R vale 0,082.
E qual que é a nossa temperatura? A nossa temperatura, ela é 27 graus Celsius. Só que aqui a gente não trabalha com Celsius. A gente trabalha com Kelvin. Então, a temperatura, ela vai ser igual o Celsius mais 273, que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. A temperatura, ela vai ser de 27 mais 273, tá? A temperatura aqui vai ser de 300 Kelvin. Então, aqui onde tem o T, nós vamos colocar 300. E agora acabou, né? Acabou a química aqui, ó. 1V1 vai ser ele mesmo, né? Volume inicial, que é 1 vezes 1 é 1. Que é igual 100 vezes 0,082 vezes 300. Fazendo a continha matemática, e esse V1, esse volume inicial, vai dar 2.460 litros. Pronto, 2.460 litros é o que tem lá no extintor de incêndio. Um extintor de incêndio contendo 4,4 kg de CO2, um volume máximo de gases que é liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm é de 2.460 litros, certo? Sempre nessas condições de temperatura e pressão. Beleza, galera? Então fechamos aí 3 questões sobre gases. Espero que você tenha entendido a resolução. Mas se você não entendeu algum passo aqui dessa resolução ou dessas resoluções, você pode deixar um comentário aí que nós vamos refazer o cálculo ou fazer outro vídeo explicando melhor essa situação aí de questões que envolva gases, certo? Então lembrete, falou em mol, regra de Clapeyron, formulazinha aqui do Clapeyron, onde N é o número de mols, o R é constante e o T é a temperatura dada em Kelvin. Bom, vou ficando por aqui, tá? Era isso, 3 questões sobre gases envolvendo aí lei geral e lei de Clapeyron. Espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, aquele abraço e até breve. Fui!